Paz e bênçãos no nosso coração, que os estudos da noite sejam muito proveitosos para cada um de nós, ok? A página de hoje, ela aconteceu ontem na reunião mediúnica e o Espírito não assinou, não se declarou, né, vamos dizer assim, e o título é Farol. Toda casa de amor, onde o guia é o Evangelho de Jesus, irradia luz em todas as direções, envolvendo a todos com a paz, com o amor e luz irradiada por nosso governador terrestre, abraçando o planeta e elevando as vibrações ao mais alto, deixando um rastro de cores de todos os matizes, vibrações elevadas que purificam, curam, fortalecem. Diante da dor e sofrimento, mantenhamos a serenidade íntima, a certeza de que estamos no caminho e que tudo passa, ficando um saldo positivo para aqueles que, com amor, enfrentam os desafios da intolerância, da incompreensão e da ingratidão. Sigamos adiante, empunhando as armas da bondade, da caridade, do amor, movidos e guiados pelas mãos seguras do Criador e com a proteção do nosso Mestre, nosso mentor maior, Jesus, que nos convida a todo tempo à renovação da alma, à mansidão, à pureza dos sentimentos, para a gloriosa vitória daqueles que sabem amar com o amor puro, amor por amor, simplesmente. Muita paz. Toda mensagem nos leva a uma reflexão. E essa vem nos mostrar a finalidade de estarmos aqui, que é a de aprender a amar. Porque só através do amor é que nós vamos construir um mundo melhor. Convido vocês agora a participarem comigo de uma pequena prece, pedindo o auxílio do mais alto para os nossos caminhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos saudáveis e aptos a participar de mais um encontro, onde procuramos aprender um pouco mais das tuas palavras. Pedimos, além da tua santa presença, a intervenção dos espíritos de luz, das falanges curativas, que venham nos indicar os melhores caminhos para conduzirmos os trabalhos desta noite, fluidificando as nossas águas, amparando as nossas dores, aliviando os nossos sofrimentos. Cada um dos presentes sabe a real necessidade de estar aqui. E por isso, Pai, te pedimos que nos guarde não só a nós, mas todos aqueles que pertencem ao nosso círculo. Proteja as nossas casas, proteja os nossos destinos e guia os nossos passos. Que conduza a nossa irmã para nos transmitir os teus ensinamentos e a ela passa a tua santa palavra. Que assim seja, graças a Deus. Minha irmã, é um prazer tê-la de novo com a gente. À vontade.
Posso abaixar aqui um pouquinho? Pode, deve. Boa noite. Tá dando? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, o prazer é meu, né, em estar aqui na casa de Francisco novamente. É uma oportunidade maravilhosa ter recebido esse convite e oportunidade maior ainda foi poder aceitar esse convite, né? Faz mais ou menos 2 anos que eu não tenho feito nenhum estudo, porque eu venho enfrentando a justiça das aflições, né? Então, nada como vivenciar um estudo para a gente tentar compreender, né? Assim mesmo. Você fica meio solto nisso. Bom, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a justiça das aflições. Eu falo breve porque esse item ele faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo ele é enorme. É muita responsabilidade, né, Paulo? Porque é o preferido dele. E ele sabe assim, então eu vou tentar aqui trazer a reflexão e para que a gente possa trocar um pouco, né? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente... Acho que não está funcionando. Bora. A gente precisa saber qual o significado da palavra aflição. Um pouquinho. Obrigada. A aflição é uma palavra de origem latina, affligere, que significa literalmente bater contra, golpear, derrubar. Então a gente vê que num primeiro momento traz uma ideia de dano físico, né? Bater, derrubar. Mas assim como os costumes mudam com o tempo, as palavras também ganham um novo significado. E aí, com a evolução da língua, porque a nossa língua ela é viva, né? É dinâmica, ela vai mudando dia a dia, a palavra aflição ela ganhou, ela passou a ter o sentido de dor da alma. Nesse segundo momento, a gente vê que traz uma ideia de dor emocional. Eu acho que as duas, elas realmente se completam. Tanto a dor física, quanto a dor emocional. É interessante essa questão da evolução da língua, das palavras, né? Um exemplo que é muito interessante é navegar. Num primeiro momento, navegar era embarcar num navio e ir embora, né? Para as grandes aventuras, grandes descobertas. Hoje em dia, quando a gente fala em navegar, a gente fala em navegar na internet, nas redes sociais. Então, as palavras elas vão mudando. Por isso que essa palavra aflição, ela com o tempo, ela ganhou mais esse sentido, que eu acho que combina até mais do que um dano físico. Mas depois a gente vai ver que eles se completam, eles acabam se conectando. O que é aflição? Aflição é aquela sensação que a gente tem, né, incômoda, de que vai dar alguma coisa errada, né? E você não tem controle, alguma coisa que foge do controle. É aquela aflição, né? Aquele aperto no peito, mal-estar. Por isso que eu falo que os dois sentidos da palavra, eles se completam. Porque é aquela sensação de falta de controle ou de que vai dar alguma coisa errada, acaba causando uma dor física.
né, um dano físico. Por isso que ela realmente, aqueles sentidos, eles são perfeitos, né? Embora no primeiro momento físico, no outro emocional, eles se completam. É um tormento, é abatimento, é uma angústia profunda, né? A gente sente, algumas pessoas sentem aquela angústia profunda, né? A gente pode até identificar um pouco essa angústia como um estado depressivo, que é tão comum nos dias de hoje, né? Quantas pessoas se encontram nesse momento de depressão. Até me faz lembrar do Giacomello, naquele livro A Cura pelos Passos, em que ele foi fazer uma palestra lá na UCEAB para falar desse tema, e ele disse que ele precisou ficar com depressão para ele compreender efetivamente o que era depressão. Até me lembrei um pouco de mim, né? Eu precisei viver aflições para compreender esse estudo. Mas, enfim, essa angústia profunda a gente pode associar à depressão. É um sentimento intenso de agonia, ansiedade, inquietação, desassossego, nervosismo. Quem de nós não vive ou viveu ou sentiu algum desses incômodos emocionais, né? Pode ser uma emoção ou um sofrimento físico, causado por dificuldade, preocupação ou medo. Isso é bem comum, né, gente? Hoje em dia, a gente vive sob pressão. Então, é complicado. A gente está sempre preocupado com alguma coisa, nós temos sempre alguma dificuldade, mas nós precisamos enfrentar. Porque o medo, se a gente deixar, ele nos paralisa. E é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode se deixar paralisar pelo medo, né? Então, vamos lá. Mas e aí? Todos têm aflição? Todo mundo tem? Sim, todos passam por aflições na Terra. Nós estamos encarnados aqui neste planeta. Tudo bem que todos nós sabemos que nós estamos em fase de transição, todos já ouviram falar isso repetidamente. Nós estamos, mas ainda é um planeta de provas e expiações. Nós ainda estamos vivendo muitas provas, muitas. Alguns vivem expiação, mas as provas, elas se apresentam diariamente, né? Eu estou tentando me policiar para não falar tanto né, mas tudo bem. A gente vai se policiando e vai se exercitando. Mas nós ainda estamos nesse planeta de provas e expiação. Então, sim, todos têm aflições, sim. Essas aflições, elas são universais, todo mundo tem. Ricos, pobres, jovens, idosos, crianças, pessoas boas ou pessoas nem tão boas, né? Todos sofrem aflições porque nós estamos aqui, encarnados. Nós estamos aqui com um propósito, né? Que nós vamos ver mais à frente. Mas, sim, ainda vivemos aflições. E aí, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, ele pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta, todo mundo sabe, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação.
Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Quem é o dele aí? Somos nós. Depende de nós escolhermos, porque nós temos escolhas, né? Então depende de nós a suavização dos males e ser tão feliz quanto possível na terra. Nós sabemos que a felicidade não é desse mundo, né? Nós temos ainda diversas encarnações e talvez em outros mundos, mas aqui na Terra a felicidade ela não é completa, ela é relativa, mas depende de quem ser mais ou menos feliz, de cada um de nós. Os espíritos, eles são sempre precisos, né, nas suas respostas. Essa pergunta, ela está lá na 4ª parte das Esperanças e Consolações, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Mas por que a gente ainda tem que viver essas aflições, né? São tantas perguntas, a nossa cabeça fica povoada de questionamentos quanto a isso, sobre esse sofrimento, né? Que essas aflições, esse tormento, todos aqueles sentimentos que nós já acabamos de ver, né? Por quê? Porque o sofrimento, ele é uma ferramenta de aprendizado, de reajuste e de evolução. Nossa, é aprendizado, gente. Nós estamos aqui para aprender. Bem-aventurados os aflitos. Pode, então, traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Esse trecho está no Evangelho, no capítulo 5. E ele está exatamente explicando, né, que nós precisamos provar a nossa fé diante das dificuldades, diante das aflições. Nós precisamos ter perseverança, né, e vontade. Nós precisamos ter perseverança e vontade, né, porque Deus, ele está vendo tudo. Deus vê tudo, sabe de tudo. E nós agora vamos saber, mas por que isso tudo, né? Deus, onde é que aparece Deus, o Criador? Aqui, na justiça divina. Esse aprendizado, ele faz parte da justiça divina, porque Deus, ele é amor, ele é soberanamente justo e bom. Mas se ele é soberanamente justo e bom, por que ele permite isso, que nós passemos por tantas provações? Sim, ele permite para que nós possamos aprender com essas provações, né? Isso só é uma comprovação do quanto ele é amoroso e do quanto ele é misericordioso. Tudo tem uma finalidade educativa ou evolutiva. Tudo o que nos acontece, todas as nós estamos falando aqui de aflições, então todas essas aflições, elas têm um fim pedagógico. Nada acontece por acaso, nada. A gente sabe, né? A gente já ouviu também muitas vezes que o acaso não existe mesmo, porque tudo tem uma razão de ser. A justiça divina, ela considera a existência do espírito imortal,
nós estamos falando da imortalidade da alma. Nós não estamos falando de uma única existência. Nós sabemos que nós já vivenciamos inúmeras existências e ainda vamos vivenciar tantas outras, né? Então, assim, Deus, olha só como Deus é tão bom. Ele nos dá essa oportunidade de, a cada dificuldade, aprendermos com ela, né? Isso realmente é uma prova do quanto Deus é justo, é bom, é amoroso, é misericordioso. Tinha razão. E a causa das aflições? Como é que são? Onde é que elas estão? As causas dessas aflições. As causas das aflições, elas podem ser na vida atual. Porque elas são consequências das nossas escolhas. Sim, nós vimos lá na pergunta que Kardec fez aos espíritos em relação à felicidade, né? E aí os espíritos disseram que depende de cada um de nós tornar mais leve ou não, mais feliz ou não. Então, nós temos escolhas, mas em geral nós nem sempre escolhemos o melhor caminho, né? Por quê? Nós ainda temos vícios, imprudência, orgulho, egoísmo. São todas aquelas tendências, né, que trazemos das nossas vivências anteriores, né, das nossas vidas anteriores. São só das vidas anteriores? Não. Nós ainda não conseguimos superar essas tendências. Então, as aflições, elas são fruto dessas escolhas que fazemos. Eu ouvi um amigo falando, e eu achei tão interessante isso, que às vezes eu uso como um exemplo, né? Ele falou que nós somos os nossos próprios obsessores. E nós somos mesmo, né? Que nós procrastinamos, quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente, deixa para depois. Nós comemos em excesso quando não deveríamos. Cometemos excessos em várias situações, não só na comida. A gente dá vazão a essas más tendências. Então, quem é o nosso maior obsessor, senão nós mesmos? Somos nós. Eu achei isso tão interessante que eu uso isso. Porque realmente retrata que nós somos os nossos piores inimigos, né? Então, nós precisamos vencer a nós mesmos, vencer as nossas más inclinações. Assim, vencendo as nossas más inclinações, quem sabe a gente vai suavizando as aflições que são necessárias para a nossa autorreforma, né? Na verdade, isso é um convite, né? A autorreforma. E as causas, a segunda causas anteriores à vida presente. Sim, somos espíritos imortais. Já vivenciamos muitas outras existências. E a lei de causa e efeito, ela é taxativa. Você colhe aquilo que você planta. E a reencarnação, ela é uma oportunidade de aprendizado e reparação. Quantas vezes já reencarnamos?
inúmeras, não temos nem ideia, nem quantas mais iremos reencarnar. Então, as causas das aflições da vida anterior pode vir de lá, né? Pode ser de uma dessas tantas encarnações que já tivemos. Os sofrimentos, eles muitas vezes são provas ou expiações, experiências de crescimento. Mais uma vez, eu repito, tudo que nos acontece é pedagógico, é para a gente aprender. Tomara que a gente consiga aprender, né? Porque depende de nós. E quais são as finalidades dessas aflições? Desenvolver virtudes, paciência, humildade, perseverança, fé, resignação ativa. Uau! Tudo isso eu tenho, assim, nesses últimos dias, especialmente, tentado desenvolver essas virtudes, né? Na verdade, as virtudes, elas estão em nós. A gente só precisa acessá-las, né? Aprender a acessar. Sim, promover a autorreforma. Agora, o que é resignação ativa? A resignação ativa não é a gente aceitar, tá bom, eu estou passando por isso, eu vou aceitar e tá tranquilo, né? Depois isso aí eu resolvo. Não. É a aceitação consciente e corajosa. Porque tem que ter coragem para a gente aceitar uma determinada situação que traz muita aflição, né? Então, é uma aceitação consciente e corajosa, sem revolta ou acomodação. A gente tem que ter isso muito claro. A resignação não é a gente aceitar e se acomodar e tá tudo bem. Não, não é isso. Resignação, ao contrário. A gente não se acomoda, pelo contrário, a gente compreende e passa pelaquela provação de forma mais serena possível, né? Nós ainda não conseguimos passar serenamente por todas as aflições que nos acometem, mas essa é uma das finalidades das aflições. Paciência, né? Nossa, ter paciência. Como é uma coisa complicada, a gente precisa ter paciência na fila do banco, na fila do mercado, a gente precisa ter paciência no trânsito, paciência com as pessoas que às vezes a gente convive, é um exercício, né? É uma finalidade assim, interessante essa. Humildade, perseverança, fé e fé. Nossa, a gente tem que ter muita fé. E fé nada mais é do que ter certeza que Deus nos ama, né? A gente vai ver isso no próximo slide. Além disso, né, dessas virtudes, tem promover o progresso moral, que é a evolução íntima em direção ao bem, com a prática consciente da caridade e do amor ao próximo. Bom, caridade do amor ao próximo. Isso é um exercício diário que nós precisamos fazer. E realmente não é uma coisa muito simples. Mas estamos aqui para isso, para aprender. Para isso que estamos encarnados, para evoluirmos, crescermos e aprendermos. A outra finalidade é desapego dos bens materiais, dar valor às coisas justas. Às vezes a gente não se dá conta que a gente dá valor a coisas tão insignificantes, né? Ainda damos. Eu já falei uns 10 nés, mas tudo bem.
um dia eu chego Você lá. ainda está longe do meu recorde. Não, meu. Vamos embora. Vamos tentando tirar esse né. Faz parte. Faz parte, eu sei. Então, para crescer, evoluir, a gente Faz tem parte, muita coisa, né? Enfim, nós precisamos dar valor às coisas justas. Eu acho que o desapego mais difícil, eu acho que é o desapego emocional, é o desapego pelas pessoas que a gente ama, são os nossos amores. Isso sim é uma dificuldade gigantesca. Isso eu acho que a gente tem que dar muito valor às pessoas que convivem conosco, que nos acompanham na nossa jornada de crescimento. Nós precisamos sim dar valor e pensar, fazer um balanço, o que é significativo, o que vale a pena para a gente levar, né, no nosso coração para uma próxima existência. Aceitar com serenidade a perda dos bens materiais. Bens materiais a gente ganha, a gente perde. Uma hora a gente tem, outra hora a gente deixa de ter. A gente tem que ter serenidade para lidar com isso. Tudo não nos pertence, de fato. Botei de fatos ali, mas é de fato. Aqui nós sabemos a nossa existência neste momento, neste planeta, é transitória. Então tudo que nós temos é um empréstimo. Deus deixa sob nossa tutela, mas nada é nosso. Tudo é transitório. O dia que nós partirmos, nós deixaremos não só o nosso corpo, mas deixaremos todo o resto para trás, todos os bens materiais. Então nós precisamos, com muita serenidade, desapegarmos desses bens, sabendo que isso não é tão importante. Nossa, é tão mais importante a gente guardar os amores, porque os amores, esses, não importa quantas existências nós tenhamos, eles vão estar sempre conosco. Agora, os bens materiais, esses vão ficar por aí. Então, a finalidade das aflições, ela é um convite muito grande para a nossa autorreforma. É um convite para nós conseguirmos acessar todas aquelas virtudes, né, além da paciência, da humildade, perseverança, fé, todas essas virtudes, acessar as outras, né, que são frutos do amor. Porque o que mais importa mesmo é nós aprendermos a amar na sua completude. E como é que a gente enfrenta essas aflições? Difícil, às vezes é muito difícil a gente enfrentar. Mas a primeira que está nessa lista é a confiança em Deus. Confiança em Deus, saber que Ele nos ama. Deus nos ama. Ele quer o melhor para cada um de nós. Não importa a dificuldade que nós estejamos passando, não importa. Deus nos ama. Ele, ao nos criar, Ele nos criou para sermos felizes. Ele nos criou para chegarmos à perfeição. Só que no caminho, até chegarmos lá, tem os percalços, os desafios, tem as provas, né? Mas a gente não pode nunca esquecer e confiar nesse amor que Deus tem por nós. E Ele não faz diferença entre um e outro, não. Entre ricos e pobres,
jovens, crianças. Não, ele não faz distinção. Deus ama a todos igualmente. Então, para a gente enfrentar qualquer desafio que surja no nosso caminho, primeira coisa, confiança em Deus, fé, precisamos ter fé. A segunda coisa, oração. A oração nos conecta ao alto, né? A oração, ela nos sintoniza com o plano espiritual, com os nossos benfeitores, com aqueles espíritos que estão ao nosso lado, que querem o nosso bem. Então, a oração, ela é um bálsamo. Nos momentos de aperto, de desafio, faz uma oração, pede ao seu benfeitor, segura a minha mão. Eu sempre peço, toda hora eu estou pedindo, me dá a mão aí que a coisa tá feia. Então, segura a minha mão. Então, a oração, ela é um consolo. Ela é um consolo. A oração de Francisco, então, nossa, essa faz parte do meu repertório, assim, em geral, quando a coisa está bem difícil, né? Reforma íntima. Nós já vimos nos slides anteriores o convite à reforma íntima. Esse convite é justamente para que a gente possa acessar as nossas virtudes, porque Deus é tão bom, tão generoso, que Ele gravou na nossa consciência. Está lá, está gravado. A gente só precisa acessar. Então, a reforma íntima é isso, é a gente deixar aqueles vícios que nos causam as aflições, né, os vícios, as escolhas equivocadas, e tentar acessar as virtudes, a paciência, né, tantas outras, agora eu já não lembro mais, que acabei de falar, mas faz parte. Enfim, orgulho, egoísmo, nós precisamos vencer tudo isso. Digo. E agora? Não. Voltou. Caridade consigo e com o próximo. Caridade consigo é necessário, porque nós precisamos nos perdoar pelos nossos equívocos, pelas nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos ser mais indulgentes para conosco. Todos nós já vimos, já repetimos aqui, estamos aqui num planeta de provas. Então, nós caímos muitas vezes. Levantamos, continuamos firmes, mas caímos. E na hora que a gente cai, a gente tem que se perdoar. A gente não pode se cobrar tanto, né? Nós não podemos nos cobrar algo que nós ainda não podemos ser e nem dar. Nós não somos perfeitos, já vimos tudo aqui sobre isso, perfeitos ou perfeitíveis, estamos muito longe da perfeição. Então nós precisamos ter indulgência para conosco, sermos caridosos, porque somente sendo caridosos conosco, nós poderemos ser com o próximo, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Então, vamos nos esforçar a aprender. Eu estou fazendo alguma coisa, estou pisando, eu vou falar. Não, tá. É o cabo. Aqui do lado. Vou botar tudo. Está. E agora desligou aqui. Não, chato, né? Para. Deixa assim. Se não aparecer ali, a gente segue em frente e vamos embora. Além disso, além de ter caridade conosco e com o próximo, a gente precisa buscar auxílio.
A gente precisa deixar o orgulho de lado e pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. A gente pede auxílio espiritual. Voltou? Não. Auxílio espiritual. Nós temos tantas casas espíritas, né? Que fazem o atendimento fraterno, que fazem o tratamento. Beleza. Nós podemos buscar o auxílio espiritual nas casas, através do atendimento fraterno, através do tratamento fluídico, através do acolhimento, uma conversa, uma palestra. Devemos sim buscar auxílio, mas não é só o auxílio espiritual. Nós devemos também buscar tratamento médico e psicológico quando necessário, porque tem momentos que a gente acha que a gente consegue resolver as coisas sozinhos, mas não conseguimos. Então a gente deixa o orgulho de lado e pede socorro, pede mesmo. E nós temos todas essas formas de pedir socorro, né? Pedir ajuda. Então a gente deve fazer isso, né? Vamos enfrentar as aflições, vamos encarar, porque tudo deve ser encarado de frente. A gente não pode ter medo, a gente não pode deixar o medo nos paralisar. A gente tem que ter coragem mesmo de enfrentar, de olhar para a cara da aflição e falar: não é você que vai me vencer, eu vou te vencer, porque a gente tem que ter certeza, confiar em Deus, que tudo passa, porque tudo passa. Então, se a gente está vivendo a aflição, vai passar. Eu posso afirmar isso, porque tudo passa. Pena que as coisas boas também passem, né? Mas faz parte, tudo passa. E Jesus, gente, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo de enfrentamento de aflições. Ele passou tantas aflições enquanto esteve entre nós encarnados. Ele sofreu perseguições, injustiça, dor física e moral. Nossa, vocês imaginem quando Jesus estava lá na cruz, a dor física que ele enfrentava. Ele passou por muitas dificuldades, mas em nenhum momento, ele deixou de exemplificar o amor. Ele deixou de perdoar, ele deixou de acolher, deixou de ensinar. Em momento nenhum, apesar de toda a perseguição, apesar de todas as injustiças, Jesus seguiu lá firme e forte, lutando, ensinando. A gente pode dizer que foi um bom combate, né? A gente vai ver mais para frente que nós temos formas de vivenciar a dor, né? Nós temos formas de vivenciar. A gente pode enfrentar, como eu falei, encarar, ou a gente pode se entregar. Então, Jesus foi um exemplo exatamente do bom combate, do bem sofrer, porque apesar de tudo que ele vivenciou, ele estava lá pronto para nos ensinar, para deixar esse legado que são as lições, que é o Evangelho, né, que são as lições, que é o nosso guia. Ele realmente
é um grande exemplo. Ele é o nosso maior modelo de perfeição, é Jesus. Um dia, nós seremos espíritos crísticos como ele. Um dia. Ainda não. Ainda passamos por essas provações, né? Jesus, os ensinamentos dele sobre perdão, tem vários. Perdão, esperança, amor. Jesus era amor, Jesus era luz, Jesus era o exemplo. Nossa, é um espírito realmente preparado para vir até nós, para nos ensinar. Ensinar o quê? Como passar por isso, pelas provas que passamos, com muito amor. E Jesus é amor, é luz, esperança, é tudo de melhor que a gente pode esperar. Jesus. E nós? E agora? Essas perguntas, elas devem ser feitas intimamente. Cada um se pergunta e vê o que vai responder. O que as minhas dificuldades estão me ensinando? Eu posso dizer que as minhas dificuldades estão me ensinando que eu ainda tenho que aprender muito. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, que eu ainda não aprendi quase nada. A gente acha que aprendeu, mas quando a gente é confrontado, a gente vê que ainda não. E que a gente ainda tem que ter muita paciência conosco, que tem que ser muito indulgente com as nossas falhas, com os nossos erros. Eu tenho aprendido isso. Como posso transformar sofrimento em aprendizado? Nós temos alguns exemplos de pessoas que conseguem, transformar um sofrimento, a perda de um ente querido, a perda de um filho, e tirar um aprendizado daí muito grande. Nós temos vários exemplos, né? Como eu estou reagindo, com revolta ou procurando crescer? Eu acho que essa questão da revolta é justamente o mal, sofrer. É quando a gente se revolta com as aflições que nos acometem. A gente não consegue lidar com elas e a gente se revolta. Então, nós precisamos fazer essa pergunta. Eu posso dizer que todos nós, e é comum, nós passamos por vários momentos. Nós passamos por momentos de revolta. Mas eu acho que quando nós percebermos que estamos revoltados com um determinado fato, nós devemos falar: opa, não, chega, isso não me pertence mais, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero seguir em frente. Mas é comum, com a perda de um ente querido, é lógico que a gente sofre, é comum sofrer, mas a gente não pode continuar sofrendo, continuar vivendo revoltado. A gente tem que pegar aquela dor e transformar. A gente tem que procurar aquela dor que é pedagógica, como nós vimos, e transformá-la. É isso que nós precisamos fazer. Claro que cada um está no seu tempo, cada um está no seu estágio evolutivo, né? Então precisamos ter paciência e
Vamos responder essas perguntas intimamente, com muita honestidade, porque quando nós percebemos em que estágio estamos, nós conseguimos transformar todas as dores que são inerentes à nossa encarnação em coisas positivas. Tantos exemplos que nós vemos de pais que perdem filhos para a violência e transformam tudo, ajudam as pessoas a vivenciar aquela dor. Tantos pais que perdem seus filhos para uma determinada doença, que transformam aquela dor em auxílio a outros pais, ou montam fundações que auxiliam as pessoas com aquela doença, seja fornecendo medicamento, seja encaminhando para algum tratamento mais eficaz. As pessoas têm essa capacidade, muitas pessoas têm, de transformar coisas extremamente dolorosas em coisas positivas. Ninguém está falando aqui que é fácil, não é. Mas todos nós temos essa capacidade. Deus, na sua misericórdia e bondade, Ele nos dá provas que nós somos capazes de enfrentar, embora muitas vezes a gente ache que não. Não vou conseguir passar por essa prova não, mas a gente consegue. Deus, Ele só nos dá coisas que somos capazes de carregar. Então, tudo que recebemos é necessário para o nosso crescimento. A gente tem que ter isso em mente. Nada é por acaso, tudo é pedagógico. Se me aconteceu, tudo foi fruto das minhas próprias escolhas. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter em mente que nada é por acaso. Nós chegamos agora nas considerações finais. Caramba, já? Tá bom, ainda dá pra gente conversar um pouquinho. Sofrimento não é um castigo arbitrário, não é. Castigo não existe. Como é que Deus, soberanamente justo e bom, vai castigar alguém? Não. Ele vai dar uma prova para você crescer, aprender, corrigir e passar adiante, como a gente faz na escola. Na escola é assim, a gente começa lá na alfabetização e vai passando por várias etapas, várias provas, até chegar na universidade, no doutorado, pós-doutorado, e vai seguindo, é assim. E a nossa existência não é diferente. Nós somos espíritos imortais. Então, nós precisamos entender que nada que nos acontece é o castigo. É castigo de Deus. Não é. Pelo contrário, Deus é amor. Deus é aprendizado, é ensinamento, é correção. Castigo de forma alguma. A justiça divina, ela sempre está unida ao amor e à misericórdia. Sim, já falamos aqui muito sobre a justiça divina. Amor. Que amor maior do que a oportunidade, não só de uma existência, mas diária, de nos melhorarmos, porque nós temos essa oportunidade. Ela não é só, vou deixar para a próxima encarnação, né? Não. Ela não é só em reencarnação, ela é diária. A gente acorda
e tem 24 horas do dia para a gente promover a nossa melhoria, a nossa educação moral, a nossa reforma íntima. A gente tem todo instante para corrigir algum equívoco. Às vezes a gente deu uma patada em alguém, a gente tem logo em seguida, opa, fui grosseiro com alguém, vou corrigir, vou pedir perdão para aquela pessoa, ela não merecia aquilo. Nossa, pisei no pé de uma pessoa, vou pedir desculpas, foi sem querer. A todo instante do dia, toda hora, todo segundo, todo dia, nós podemos crescer, nos melhorarmos. Então, quer mais amor e misericórdia do que a justiça divina? Não tem. A gente não vamos nos esquecer. A gente não pode nunca achar que Deus está contra nós. Pelo contrário, Deus nos ama. Por isso que Ele nos dá essas provas, para a gente falar, puxa vida, não passei na prova, né? Não tem problema. Caí, né? Não tem problema. Vou levantar e vou seguir em frente. Toda aflição pode tornar-se uma oportunidade de evolução quando compreendida e vivida com fé e responsabilidade. Sim, porque ela precisa ser compreendida. Porque se a gente não compreende, aí sim a gente pode entender como uma repreensão. Não vou falar castigo, mas a gente às vezes acha que está sendo castigado porque a gente não compreende. Mas a partir do momento que a gente compreende, olha a oportunidade de evoluir com essa compreensão. Eu compreendo que tudo que me acontece é fruto das minhas próprias escolhas. Eu tenho essa compreensão. Então eu vou botar a culpa em Deus, eu vou botar a culpa em alguém, no próximo, no meu companheiro, numa pessoa que trabalha comigo. Nunca. A responsabilidade é nossa. É puramente nossa. Mas ela tem que ser compreendida. Por isso que às vezes alguns espíritos demoram tanto para reencarnar. Porque não adianta você reencarnar para corrigir um equívoco, alguma coisa que você fez numa outra encarnação, sem compreender a necessidade daquele aprendizado, não adianta. Então, às vezes o espírito leva séculos para ele compreender que aquilo que ele fez está errado. Aquilo que ele fez é um equívoco enorme. E a responsabilidade é dele. Então, ela precisa ser compreendida. A aflição, ela nos mostra isso quando nós conseguimos compreender o porquê, qual é a finalidade dela na nossa vida. Ela precisa ser vivida com fé e responsabilidade. Responsabilidade é aquilo, isso é meu, não é do outro, é meu. Então, é de cada um de nós. Nós precisamos ter responsabilidade com os nossos atos, com as nossas escolhas. Nós precisamos compreender por que somos acometidos pelas aflições. É justo. A justiça das aflições, ela é perfeita. A gente só precisa compreender o porquê disso, né? E a gente precisa
vivenciar tudo isso com fé, muita fé. Acreditar que se nos acontece é porque precisamos passar por isso. Porque não aprendemos em outra oportunidade. Então, precisamos passar novamente para ver se dessa vez a gente aprende, né? Finalizei com né? Então, meus amigos, vamos fazer um balanço da nossa existência, das nossas aflições e tentar compreendê-las, tentar melhorar com elas, tentar aprender, refazer o caminho, porque o objetivo é esse. Vamos ter sempre em mente o amor que o Pai tem por nós e nos oportuniza tantas chances, tantas vezes, novas oportunidades de viver, reencarnar, aprender. Temos muito a aprender. Vamos em frente. Era esse o estudo que eu tinha para hoje. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada pela paciência e pelos néis. Gratidão. Né? Bom, um presentinho para você, né? Obrigada, né? Obrigada. Gente, agora chegou a hora da segunda parte do nosso encontro. E aí eu vou pedir mais uma vez a colaboração de vocês. Depois daquela porta se abre, os nossos tarefeiros entram. Eles não estão sozinhos. Eles estão acompanhados de dezenas e dezenas de trabalhadores que já estão nessa casa muito antes de nós.